Em todos os cultos, Deus tem me levado a falar sobre o Espírito Santo. E eu vou continuar falando sobre isso, porque aquilo que eu disse a semana passada, muitas vezes o Espírito Santo é a pessoa desprezada pelos crentes. As pessoas não se lembram que quem está com ele, quem anda com ele, quem vive no coração dele, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo do Senhor. E é importante falar, sabe por quê? Nós encontramos na Bíblia 3 grandes intervenções de Deus. A primeira delas foi a criação. Foi a grande intervenção de Deus, não só no universo, criando todas as coisas. Está escrito em Hebreus que pela sua palavra, Deus criou, chamou à existência tudo aquilo que não existia. Ou seja, Deus é o Criador. Deus criou todas as coisas. Criou a terra. E a intervenção de Deus ali, a primeira, a criação, criando fauna, flora, separando as águas do mar, céu, estrela, e criando o homem. Foi a primeira grande intervenção de Deus aqui na terra. A segunda foi a encarnação de Jesus. O nascimento de Jesus, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Foi a grande intervenção de Deus. A segunda, Jesus morrendo na cruz, ou nascendo através de Maria, tendo a sua vida como homem, morrendo no Calvário e vencendo não só a morte, mas vencendo o diabo. Ali na cruz, não pecou. E a terceira grande intervenção de Deus foi instituindo a sua igreja, foi derramando o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Porque ali, quando o Espírito Santo foi derramado, a igreja do Senhor se formou. E hoje nós estamos vivendo no período da graça. E é o Espírito de Deus que hoje opera em todos. E o Espírito Santo só vai sair da terra quando a igreja for arrebatada. É Ele que vai levar a igreja de encontro ao Filho. É Ele que vai levar a igreja de encontro a Jesus. Então é importante demais a igreja, o crente conhecer o Espírito Santo. É importante demais. Quando Jesus disse para os seus discípulos, lá em Lucas, estão ouvindo aí na mesa? Lucas capítulo 24, versículo 49. Olha o que Jesus disse. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, a obra de salvação de Jesus já estava completa. Ele ficou 40 dias consolando os discípulos, confortando, consolando, orientando. E quando ele disse essa palavra, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, já faziam 40 dias que ele estava com os discípulos após a sua ressurreição. Dessa palavra, deste dia, até o dia de Pentecostes, foram 10 dias.
dia de Pentecostes seria o cumprimento da promessa. Eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Era o quê? O Espírito Santo. Ele falou para os discípulos: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Atos 1:8. Atos 1:8. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Ou seja, no dia de Pentecostes, eles iriam receber a virtude do Espírito Santo, poder do Espírito Santo. Então eles saíram lá de Betânia, lá da encosta do Monte das Oliveiras, e foram para Jerusalém, 5 a 7 quilômetros. E começou um culto ali, naquele dia. E um culto que demorou 10 dias. Eles ficaram num cenáculo, em oração, orando, buscando a Deus. Muitas pessoas falam assim, mas se eles não trabalhavam? Trabalhavam. Mas buscar a Deus para eles ali era a prioridade. E o Senhor mandou que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles recebessem a promessa. É bem verdade que quando eles estavam ali em Betânia tinham 600 homens. E no dia de Pentecostes havia 120. 480 já tinham desistido de orar. Só 120 permaneceram ali. E foi quando o Espírito Santo foi derramado. Esses que permaneceram, eles estavam se lembrando do que Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Jesus fala a respeito do Espírito Santo. E então eles estavam orando e estavam esperando o cumprimento da promessa. O Consolador vai chegar. É alguém igualzinho a Jesus. É semelhante a Jesus. E eles estavam esperando, mas não sabiam como seriam. Mas permaneciam em oração, buscando, orando, clamando. Um culto de 10 dias. Sem parar, orando, buscando. Até que no dia de Pentecostes o Espírito Santo foi derramado. E eles receberam poder, a virtude do Espírito Santo. E aquilo ali foi tão poderoso que transformou aquelas pessoas simples, humildes, em pessoas cheias do Espírito, cheias de ousadia, cheias de Deus. Tanto é que Pedro, que havia negado Jesus, praguejado contra Jesus, xingado Jesus, não conheço esse cara, e praguejou contra Jesus, não sei quem ele é. Aí o galo cantou. Pedro que negou Jesus, Pedro que cortou a orelha do homem, do servo do sumo sacerdote, violento. Pedro que titubeou lá no mar da Galileia e afundou. Pedro que o próprio Jesus disse: afasta de mim, Satanás. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo, sai na porta do cenáculo, a multidão curioso que chegou, e Pedro prega para aquela multidão, fala de Jesus, prega o Evangelho, fala que eles mataram Jesus na cruz, mas Deus ressuscitou ele dos mortos e fez dele Senhor. E ali 3.000 pessoas se converteram e desceram as águas do batismo. 3.000 pessoas. A importância do Espírito Santo é que ele dá autoridade, dá poder para o cristão. Nós não podemos dispensar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Vejam bem, Jesus ressuscitou
E 2 discípulos estavam tristes, voltando para Emaús, conversando. Puxa vida, Jesus esteve com a gente, fez tantos milagres, tantas maravilhas, nos falou a respeito de Deus, e agora mataram ele, colocaram na cruz. De repente, um peregrino se aproxima, e esse peregrino eles vieram saber mais tarde, no final da jornada, que era o próprio Jesus, que havia ressuscitado. Chegou perto deles: por que vocês estão tristes, que estão conversando? E aí ele começa a falar: olha, mataram Jesus, era um varão profeta, poderoso em obras. E esse peregrino, que era o próprio Cristo, começou a falar: mas não estava escrito. As escrituras não falavam que ia ser assim, e como cordeiro ele ia ser levado ao matadouro, que era importante, que ele ressuscitaria. E foi falando da palavra. E quando chegou em Emaús, na casa de um deles: olha, entra, vem comer pão com a gente. E quando assentaram assim na mesa, imagino que era o costume deles, né? Se assentaram talvez no chão, num banco. Foram comer o pão. Jesus pegou o pão e abençoou e orou, como é costume de todos nós, quando a gente vai almoçar, vai jantar, vai tomar um café, a gente sempre agradece a Deus. E Jesus consagrou, orou. Aí eles perceberam: é o Mestre que está aqui, é Jesus que está aqui. E Jesus se levanta e vai embora. E eles começam a conversar: puxa vida, ele nos revelou a palavra. O nosso coração ardia em fogo quando ele falava. Nosso coração pegava fogo quando ele falava. A palavra dele ardia dentro de nós. Então aquele fogo que ardia no coração daqueles homens é porque Jesus estava ali. Mas Jesus não podia estar ao mesmo tempo com outro discípulo, com outra pessoa. Ele era homem, estava limitado. Por isso ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. E quando ele vier, ele estará convosco para sempre. Era necessário que Jesus subisse ao céu, para estar à direita do Pai intercedendo por nós. Porque ele poderia continuar e ficar apenas limitado pelo seu corpo. Mas o Espírito Santo, ele viria e ficaria comigo, ficaria com você, com cada um de nós. E não só o coração daqueles 2 discípulos ia arder com fogo. Hoje o meu coração, o seu coração, ele pode ser incendiado pela palavra, porque o Espírito Santo habita em vós. O Espírito Santo está na sua vida. Ora, queridos, vejam bem, quando Pedro e João subiam a escadaria do templo para orar, e estava lá um homem pedindo esmola, porque era coxo, não podia andar. Pedro estava cheio do Espírito Santo. E quando o homem pede uma esmola, ele fala: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que é que eles tinham? Eles tinham o coração cheio do Espírito Santo. E diz para o homem: em nome de Jesus. Quando ele falou em nome de Jesus, com certeza, esse nome começou a arder no coração daquele coxo. A palavra começou a arder no coração daquele homem e gerou fé. Olha para nós, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E na mesma hora o homem creu. Por que ele creu? Porque o Espírito Santo agiu na vida dele. O Espírito Santo agiu no coração dele. E aquele homem que não podia andar, seus pés eram paralisados, sua perna paralisada, os músculos começaram a mexer, os seus artelhos se mexeram, ele se coloca em pé, salta, sobe a escadaria do templo, entra no templo e louva o nome do Senhor.
É isso que o Espírito Santo faz. Ele faz a obra no coração do homem para o homem louvar e adorar a Deus. Ora, meus queridos, uma perseguição enorme. No melhor, a igreja crescendo em Jerusalém. Milhares de pessoas se convertendo. Em pouco tempo, havia 8.000 membros. Não demorou muito, toda Jerusalém estava evangelizada. Homens cheios do Espírito Santo pregando. E as autoridades moveram uma perseguição enorme. Prendendo o crente, levando o crente para as arenas, matando o crente. E alguns que saíram de Jerusalém, por onde andava, pregavam o evangelho. A essa altura, a igreja já havia instituído os diáconos. A primeira coisa que aconteceu na igreja, quando ela se formou, foi criar um grupo diaconal. Por isso que eu digo, gente, é um privilégio ser diácono. Eu acho que a única coisa que eu não fui na igreja até hoje, que eu gostaria de ser, é ser diácono. Para servir mais ainda na casa do Senhor, receber o irmão na porta, trabalhar na obra, se envolver na causa, coisa gostosa. Quem sabe um dia ainda eu seja um diácono. Deus me dê esse privilégio. E esses diáconos, homens cheios do Espírito Santo, eles trabalhavam, eles cuidavam dos irmãos, eram pessoas amorosas. Um deles foi morto, Estevão. A perseguição era grande. Estevão era um diácono poderoso na palavra. Deus usava ele, evangelizava, falava, ajudava, orava pelos irmãos. Pegaram o diácono Estevão, mentiram contra ele e mataram ele à pedrada. Mas olha o privilégio de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele não negou o nome de Jesus. E ali, sendo apedrejado, ele teve uma experiência extraordinária. Ele viu os céus abertos. E ele viu o trono de Deus. E o Senhor assentado no seu trono, Jesus olhando para ele. Eu creio que aquela visão deu para ele a alegria e a condição de suportar as pedradas. Foi o primeiro mártir do cristianismo. Um homem cheio do Espírito Santo. Teve seu sangue ali derramado por pedras, por pessoas que perseguiam. Mas a igreja continuava crescendo. E a perseguição foi tamanha que muitos moradores de Jerusalém fugiam da cidade. O diabo queria destruir a igreja. Mas pessoas cheias do Espírito Santo, por onde passava, falava de Jesus. Por toda parte. E teve um diácono chamado Felipe, que saiu de Jerusalém, também sendo perseguido, e chegou na cidade de Samaria, uma cidade idólatra, uma cidade que não conhecia Jesus. Ou melhor, Jesus havia falado para aquela mulher, lá no poço de Jacó, há uns 10 anos atrás, tinha evangelizado ela. Ela tinha falado de Jesus, levado todo aquele povo para ouvir Jesus. Agora passaram-se 10 anos e Felipe chega na Samaria. Havia muita tristeza, muita dor, muita angústia. Mas aonde a luz brilha, as trevas desaparecem. E Felipe começou a falar da luz do mundo, falar de Jesus, pregar o evangelho. E o povo creu. E os milagres aconteciam. Imagine que quando Felipe falava de Jesus, o coração daquele povo ardia, queimava, se incendiava com o fogo do Espírito Santo. Milagres aconteciam. Doentes eram curados. Demônios eram expulsos. Pessoas eram libertas. E havia uma alegria enorme naquela cidade. Porque algo que o Evangelho produz é vida nova. E a presença do Espírito Santo
traz alegria no coração, traz felicidade na vida da pessoa, traz paz no seu lar. A pessoa experimenta o que é realmente a felicidade. Então a presença de Jesus, através do Espírito Santo, é tremenda, traz mudança na vida. Muitas vezes a pessoa só conhece lágrima, tristeza, dor, choro, sofrimento. Mas quando Jesus entra, oh meu irmão, tudo se faz novo. Entra na vida da pessoa, a pessoa está caída, ela se levanta. A pessoa está derrotada, ela passa a ter vitória. A pessoa é triste, passa a ter alegria. A presença de Jesus transforma a vida do ser humano. Ele pode estar ali dominado pela bebida, amarrado pela cachaça, escravo das drogas, escravo do pecado, vivendo uma vida dissoluta. Mas quando ele encontra Jesus, é aquele sol que brilha, a esperança que volta, é uma vida nova. A pessoa passa da morte para a vida. Então a presença do Espírito Santo agiu ali na Samaria. E aquelas pessoas todas ouviam com alegria. A Bíblia fala que havia alegria naquela cidade. Ou seja, a tristeza foi embora, porque Jesus chegou. E quando Jesus chega na vida de uma pessoa, a tristeza vai embora. Ela conhece a verdadeira alegria. Ela conhece a verdadeira felicidade. Ela conhece a verdadeira paz. Vejam bem, Paulo e Silas pregavam o evangelho lá em Filipos. Expulsaram o demônio de uma mulher. E por isso veio perseguição. Irmãos, perseguição sempre houve. Inveja sempre houve. Sempre existiu. Imagine bem, 2 irmãos, Abel e Caim. Caim era o mais velho. Consequentemente, eu imagino que ele marcou um culto lá e apanhou algumas frutas e levou de oferta. E convidou seu irmão Abel. E o seu irmão pensou, o que eu vou fazer para Deus? O que eu posso oferecer para Deus? Deus é dono de tudo. Ele pegou a sua ovelhinha mais bonita, que ele mais gostava, foi lá e colocou no altar para Deus, sacrificou para Deus. E aquilo agradou a Deus. A atitude de Abel. E seu irmão, que fez algo talvez sem intenção de agradar o Senhor, ficou com inveja. A Bíblia fala que Deus recebeu a oferta de Abel e Deus rejeitou a oferta de Caim. Por isso, para Deus nada deve ser de qualquer jeito. Para Deus sempre tem que ser o melhor. O nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, o nosso melhor na oração. Derrama o coração, a alma, humildade diante de Deus. Seja o que fizermos, por palavra, por obras, é para a glória dEle, para louvor dEle, para a honra dEle. Abel não fez nada para magoar o seu irmão, mas seu irmão com inveja foi lá e o matou. Então inveja, perseguição vai ter em todo lugar. É por esse motivo que nós precisamos ter a presença do Espírito Santo bem viva dentro de nós, para suportar os dias maus, para aguentar perseguição, para aguentar ingratidão. Precisamos ter esse Espírito Santo bem vivo na nossa vida. Bem vivo na nossa vida.
E agora Paulo e Silas estão na prisão por perseguição, por inveja. E estão lá presos, amarrados na prisão, com grilhões. Mas vejam, quando a pessoa tem o Espírito Santo bem vivo no seu coração, ela pode estar com os pés amarrados, com as mãos amarradas, mas nada amarra o seu coração. E lá na prisão eles louvando e glorificando a Deus, louvando o Senhor. Perto da meia-noite, Deus faz com que acontecesse como que um terremoto. Os grilhões caíram das suas mãos, dos seus pés. As portas da prisão se abriram, todas elas se abriram. Paulo podia ter fugido com Silas. Quando o carcereiro, ele viu as portas abertas, porque a casa do carcereiro normalmente era ao lado da prisão, e ele cuidava dos presos. Quando um preso fugia, o carcereiro e sua família eram mortos pelas autoridades. Quando o carcereiro viu a porta aberta, falou: puxa vida, os presos fugiram. Ele quis se matar, quis pôr fim na sua própria vida. E Paulo falou: não faça isso. Nenhum de nós fugimos daqui, estamos todos aqui. Aí o carcereiro se acalmou. Sabe, gente, tem tantas pessoas aí desesperadas, sofrendo tanto, querendo colocar fim na sua própria vida. E é por isso que elas precisam conhecer Jesus. Conhecer esse Jesus que salva, que cura, que batiza no Espírito Santo, que breve voltará. Esse Jesus que tem todo o poder nos céus e na terra. E o carcereiro, quando viu aquilo, falou: é o Deus deste homem. É o Deus que esses homens pregam. E ele olha para Paulo e para Silas e falou: o que eu devo fazer para ser salvo? É uma pergunta. Sabe, gente, tantas pessoas fazem tantas coisas para ver se salvam. Não conhecem o caminho. Esse carcereiro perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Era o desejo do coração deles. Quanta gente está enganada neste mundo, achando que a religião salva, achando que as suas boas obras vão salvá-lo, achando que o seu sofrimento vai salvá-lo, que a sua lágrima vai salvar. Não! O apóstolo Paulo mostrou o caminho. O senhor quer saber o que deve fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. E naquela noite, Paulo estava com o corpo todo cheio de vergão. Paulo e Silas haviam apanhado muito, igual boi fujão, né? Havia apanhado, levado muitas chicotadas. Levou Paulo e Silas para sua casa, limpou as suas feridas, as marcas do chicote, o sangue, lavou as suas costas. E naquela noite Paulo falou de Jesus para a família toda. E mesmo durante a madrugada, Paulo batizou toda aquela família. Toda aquela família foi batizada. Toda aquela família desceram as águas do batismo. Não esperaram para depois. Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando a pessoa crê, ela obedece. E Paulo, naquela noite, batizou aquele homem, batizou aquela casa, toda aquela família. Sabe, gente, o Espírito Santo passou a arder no coração do carcereiro, da sua família. A mesma coisa quando Jesus entra na casa de Zaqueu. A Bíblia não diz que Jesus pregou na casa de Zaqueu, mas a presença de Jesus fez com que toda aquela família se convertesse a Deus, cresce em Jesus. Hoje Jesus está no céu, mas o mesmo Espírito Santo que habita na sua vida é o mesmo Espírito Santo que vai estar com você
na sua casa. E através da sua vida, sua família vai conhecer Jesus. O seu filho vai conhecer Jesus. Seu pai, sua mãe vai conhecer Jesus. Por isso que Jesus disse: e o Espírito Santo, o Consolador, ele estará convosco para sempre. O Espírito Santo está com você. E onde você está, Deus está presente. E quando Deus está presente, milagres acontecem. Por isso o seu coração precisa sempre estar ardendo, pegando fogo, cheio do poder de Deus. E como é que nós recebemos esse fogo, esse poder? É orando cada dia mais, tendo mais intimidade com Deus, buscando mais a Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo é um fogo consumidor. Ele queima, ele consome. Mas ele também esquenta um coração. E quando o coração do crente está cheio, meu irmão, ele é alegre, ele é feliz, ele tem paz, ele tem alegria, ele salta de prazer, porque ele sabe que a alegria do Senhor é a sua força. A alegria de ter Deus na vida. E nessa noite, esse fogo que arde, você deve se lembrar, quando Elias orou, o fogo caiu e consumiu a oferta. É assim, é o Espírito Santo. Quando nós abrimos o nosso coração e ofertamos o nosso louvor, nossa adoração a Deus, o fogo vem do céu e arde dentro de nós. E quando esse fogo arde, meu irmão, não tem espaço para tristeza, não tem espaço para desânimo, não tem espaço para medo, para preocupação, mas tem aquele desejo de servir a Deus, tem aquele desejo de andar na presença de Deus, tem aquele desejo de ser feliz e fazer outro feliz. Por isso, nessa noite, o Espírito de Deus, que já começou uma boa obra na sua vida, ele clama por aquele versículo que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. O nosso coração precisa ser cheio do Espírito Santo. Sabe, irmão, para terminar, eu fico vendo aquele texto da palavra de Deus, quando Jesus fala assim: quando uma pessoa é liberta, quando o demônio é expulso de uma pessoa, ele sai. Jesus é poderoso. Quando nós oramos por alguém, expulsamos o demônio, mandamos embora. Seja o demônio que está ali causando vício, o demônio que está causando tanto sofrimento na vida da pessoa. Sexta-feira eu falei sobre isso. O demônio que fazia o rapaz ficar mudo. Quando saiu, o rapaz falou, milagre de Jesus, né? Então, quando o demônio é expulso, vai embora vício, vai embora pecado, vai embora maldade. O coração da pessoa é limpo. A casa fica limpa, adornada, bonita. Esse coração conheceu a palavra, foi liberto. A pessoa precisa conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Precisa buscar a Deus. Encher o seu coração. Se já ressuscitado com Cristo, pensar nas coisas que são de cima. Encher o seu coração das coisas de Deus. Encher o seu coração com a graça de Deus. Ter o seu coração cheio, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, ter um coração cheio de Deus. O diabo volta, fala, opa, que eu não posso mais. Esse coração está cheio. Esse coração não tem lugar para mim. Não tem mais lugar para o ódio, para a inveja, para a mentira, para a raiva, para ódio, para a vingança. Não tem mais... Enfim, não tem mais lugar para as trevas. O diabo fala, opa, não tem mais jeito. Mas se a pessoa foi liberta, mas ela não se preocupa em estar na igreja, não se preocupa em ler a Bíblia, não se preocupa em orar. Ela foi liberta, mas o coração está vazio ali. O diabo volta, vou voltar para a minha antiga casa.
tá limpinha, tá bonita. Ele chama consigo mais 7 demônios, que entra. E quando entra, gente, a pessoa esquece de Deus, já não ora mais, já se torna uma pessoa triste, infeliz, amargurada, uma pessoa, enfim, que perde a luz, perde a paz. O diabo volta e traz consigo 7 demônios piores. E o seu estado será bem pior. Por isso que muita gente se desvia e vai de mal a pior. Então, nosso coração não pode ficar vazio. Paulo disse, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E como é que você se enche do Espírito Santo? Buscando, orando, clamando a Deus, invocando o seu nome. E quando você está orando, irmão, Deus não só enche o seu coração com o Espírito Santo, mas vem sabedoria, vem graça, vem tantas coisas boas, milagres acontecem, curas acontecem, libertações acontecem, resposta de oração, milagres na sua casa, milagres na sua família. Então, meu irmão, o segredo é esse, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Vamos nos colocar em pé. Aleluia.